Eu queria convidar você a ficar de pé para que nós, em reverência ao nosso Pai agora, pudéssemos clamar por essas pessoas que têm passado por dificuldade, alguma enfermidade, não só por elas, mas por todos aqueles que, de uma maneira ou de outra, têm sido impactados por essa doença, não só por essa, mas por outras que têm ficado na sombra mais. E se você conhece alguém aí também, direcione sua oração para essa pessoa nesse momento, para que Deus possa fazer sua obra, porque é quando a igreja intercede, a mão de Deus não se encolhe. Amém? Senhor Deus Pai, Santo e Soberano, Senhor amado, Deus majestoso, Deus de bondade, misericórdia, infinita graça, de amor e poder. Senhor, nós colocamos nesse momento as nossas orações em favor de todos aqueles que nós amamos, que nos são preciosos e que, acima de tudo, são preciosos a Ti, Senhor. Todos os nossos irmãos nesse momento que encontram-se enfermos, nós clamamos a Ti, ó Pai, que o Senhor, com a Tua mão poderosa, nos alcance nesse momento e com a cura que vem de Ti, Senhor, possa resgatá-los da onde estão nesse momento e trazê-los de novo à saúde, para que, muito em breve, Pai, todos possam estar aqui conosco. Pai, nós confiamos em Ti. A Tua palavra diz que o nosso socorro vem somente de Ti, então nós clamamos nesse momento um grito de socorro na Tua direção, para que a Tua mão, meu Pai, nos colha, nos abraça, nos guarde e restaure a saúde de todos aqueles, Senhor. Nós falamos também pelos enfermos nas enfermarias, nas UTIs, aqueles que aguardam dentro, que esperam, Senhor, pacientemente a bondade, a majestade do Senhor e a providência para que possam se recuperar do que nós temos visto lá fora, Pai. Notícias de doenças, de morte, mas a boa notícia é que o Evangelho permanece vivo. Nós aqui para proclamá-lo nesse momento, meu Pai. Senhor Deus, maravilhoso, majestoso, nós te pedimos humildemente, Senhor. Senhor, ouça a nossa oração. Que o Espírito Santo de Deus interceda com esses gemidos inexprimíveis, como a Tua palavra fala, Senhor, e que nós, em nome de Jesus, possamos louvar e glorificá-lo em uma só voz, dando glória e aleluia ao Deus que nos salvou, nos resgatou para a vida eterna, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós queremos te adorar nessa noite. Apesar de tudo, Deus, às vezes até mesmo por conta da nossa fragilidade. Mas apesar de tudo, Senhor Jesus, nós acreditamos que Tu és soberano sobre tudo e sobre tudo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor. Absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Essa
Comigo também. E esse amor pra mim me amar aqui. Tu és tu és soberano sobre a terra, sobre o céu. Tu és Senhor. E existe aparece tu faz muito bem. Tu és eterno. Essa glória que vem, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva minha Maria. Tu és Deus, cabeça, essa glória que vem. Tu me honras comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a Maria. Tu és tremendo. E esse amor tão grande eleva-me Maria, tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Sabe, queridos, nesses dias que nós temos vivido, pandemia já encerrada por mais de 1 ano. Talvez nós mudamos durante todo esse tempo. Talvez muita coisa mudou de nós. Mas sabe uma coisa, Deus está falando com você. Ele nunca mudou. Ele continua sendo Deus, soberano, mesmo Deus todo-poderoso. Eu não sei se nós mudamos para nós, talvez até para melhor, mas Deus ele continua no mesmo lugar. Talvez essa seja uma das canções mais difíceis de lutar sua mente. É muito difícil de entender a soberania de Deus às vezes. Porque Deus Todo-Poderoso pode permitir algo como isso que tem acontecido. Quantas vezes nós nos perguntamos e até mesmo ouvimos esses questionamentos? Mas tudo que acontece, Deus está. E muito mais do que saber, Deus está no controle. Ele nunca perdeu e nunca perdeu o controle de nada. Eles estão novamente na praça. Tão grande, eleva-me a ti. Tu és tremendo. E esses dias, ao invés de duvidar, nós vamos ser constrangidos pelo amor de Deus em nossas vidas. Que ao invés de reclamar,
O Senhor nos conduz a um lugar de gratidão. É um lugar de entrega e devoção totalmente a Ele. Em nome do Senhor Jesus.
Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria agora, amados, de convidá-los a abrir as vossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 10. Hebreus 10, versículo 22. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. A palavra do Senhor nos diz em Hebreus 10, 22. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. E baseado nessa palavra, eu gostaria de incentivá-lo nesse momento, a boa obra, de participar do Ministério Financeiro dessa igreja, das obras, do nosso painel missionário, da oferta, que é uma boa obra, a qual nós fazemos, amados, pela graça e bondade de Deus, porque nós sabemos que nós somos apenas dispenseiros da obra dele. Nesse momento, nós somos mordomos daquilo que Deus compartilhou conosco. E eu gostaria de convidá-lo a participar com o seu dízimo, com a sua oferta missionária, aos que estão aqui, os envelopes que estão nas laterais, aqueles que estão nos assistindo de casa. Tem o CNPJ da nossa igreja, pode também colaborar por lá. E que Deus nos abençoe a todos, em nome de Jesus.
Palavras de amor, esperança, tua vontade se presta sobre toda luz. Oremos. Pai grande, Deus maravilhoso, louvado seja o Senhor, pelos dizimistas e Senhor que está nesta casa. Abençoa-nos, Pai, derrama sobre nós bênçãos sem medida. Faz-nos fiéis a Ti, não só no dízimo, nas ofertas, mas também nos cultos, na nossa oração, nosso coração, renovado sempre pelo Teu amor. Assim, ó Pai, eu te peço humildemente e te agradeço em nome de Jesus. Eu quero convidar o preletor dessa noite, que também é nosso ministro de louvor. Deus vai nos trazer a palavra hoje. Vamos orar por esse varão, amém? Senhor Deus Pai, Santo e soberano, de novo nesse momento, pela vida de Cleilson, coloca nele as tuas palavras. Faz com que ele seja um instrumento para alcançar o nosso coração nesse momento, trazendo, Pai, a tua vontade, o teu querer, a luz da palavra de Deus. Assim, ó Pai querido e amado, nós agradecemos esse momento, agradecemos a Deus por isso, e nos colocamos ao teu inteiro dispor para ouvir aquilo que tu tens para falar conosco hoje. Senhor Pai, eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Boa noite, queridos irmãos, Pai do Senhor Jesus, Pai de Cristo, nossos amigos, irmãos também que estão online, muito obrigado. Nós iremos dar continuidade hoje aos textos que anteriormente já foram também ministrados pelos nossos irmãos que me antecederam. Eu acredito que eu não preciso falar muito sobre o contexto histórico do texto, do livro, falar sobre em que momento, até porque eu acredito que já deve ter sido frisado aqui algumas vezes, mas eu queria tentar, pelo menos, ser um pouco sucinto quanto ao que eu quero falar, tentar ser breve, visto que já está no horário ali certinho, e nós não queremos atrasar. Então, meus queridos irmãos, vamos abrir no livro de Filipenses, capítulo 3. O pastor que ministrou, semana passada, ele falou até o versículo 11. Então, nós vamos dar continuidade a esse texto, que ele é muito rico e, de certa forma, ele é muito central à proposta
de Paulo ao escrever aos Filipenses. Ele tinha uma proposta no seu coração e esse texto fala muito sobre isso. Porque no decorrer do que nós iremos ver, nós vamos entender que Paulo, assim que ele começa logo no capítulo 3, ele diz: quanto ao mais, meus irmãos, estarem no Senhor, escrever de novo as mesmas coisas não é problema para mim e é segurança para vocês. Logo no primeiro versículo do capítulo 3 ele diz isso. Então nós entendemos que ele está usando essa carta para frisar coisas que pessoalmente ele já tinha falado e até mesmo escrito, porque ele diz que escrever de novo. Então, ele já havia escrito algumas outras coisas, talvez pequenos textos que não vieram aqui para o cânon bíblico, mas eles escreviam outras coisas também. Paulo, no seu tempo de prisão, de prisioneiro, ele escrevia muitas coisas. Não somente ele, como todos os outros, também escreveram coisas, né? Assim como nós também escrevemos hoje em dia, mas aquilo que realmente foi inspirado por Deus é o que nós temos aqui na palavra de Deus, que nós temos como o cânon bíblico. Então, nós vamos ler rapidamente do versículo 12 até o versículo 21. Vamos ler rapidamente. Não que eu tenha recebido isto ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pois todos que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da glória, da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Querido Deus, nós te agradecemos pela tua palavra e que o teu Espírito Santo, conforme já foi orado antes de mim, possa agir em nossos corações. Amém. Queridos, essa seção do texto, ela dá continuidade, em primeiro lugar, ao pensamento dos versículos anteriores. Se nós observarmos bem, no versículo 12, ele diz assim: não que eu já tenha recebido isto ou já tenha obtido a perfeição. Do que Paulo está falando? Nós precisamos entender, ou pelo menos recapitular, o que eu acredito que o pastor já deva ter explicado bem. Mas Paulo, ele fala essas duas frases. Não que eu tenha recebido isto ou já tenha obtido a perfeição. Primeiro nós temos que entender o que é isso que ele está falando. Ele considerava uma coisa a mais importante de todas na sua vida. E é disso que ele está falando.
em sua plenitude, em sua completude. Nós sabemos que isso é possível aqui na Terra. Por isso, ele completa dizendo, ou já tenha obtido a perfeição. É somente nesse momento, quando nós tivermos obtido a perfeição. E que perfeição é essa? Versículo 10 diz assim: o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Essa é a nossa perfeição. É quando nós alcançarmos a plenitude da transformação do nosso corpo. Nos últimos versículos, ele volta a falar sobre isso. Por isso que eu acho esse texto muito interessante, porque é um texto completo. Ele começa falando sobre esse assunto e ele termina falando sobre esse assunto. E aqui nós podemos entender o que Paulo desejava. Paulo, ele queria passar a sua eternidade ao lado de Jesus. É tudo que ele mais desejava. E para isso, como o próprio Senhor Jesus ele disse, para ganhar é necessário perder. E se nós quisermos viver, vai ser necessário morrer. Jesus ele disse isso. E Paulo entendeu. Por isso ele disse que aqui na terra ele preferiria perder tudo para que ele pudesse alcançar aquilo que realmente importava, que era a eternidade ao lado de Jesus. Porque é somente na eternidade que nós iremos ter a sublimidade do conhecimento de Cristo. E queridos, eu não sei se nós já chegamos a esse nível de desejo. Eu não sei se você também já parou para pensar, nossos amigos que estão em casa, que vão assistir esse vídeo, eu não sei se você já parou para pensar, mas o que é que você tem buscado aqui na Terra? O que é que eu tenho buscado aqui na Terra? Como ser humano, como cidadão, e principalmente como cidadão do Reino de Deus. Sabe, ultimamente nós, é algo até muito taxativo, mas nós temos vivido, ou pelo menos estávamos vivendo antes dessa pandemia, uma correria desenfreada em buscar coisas, em ter coisas. Eu mesmo vi amigos que caminhavam comigo no ministério, nas missões, assim quando eu comecei há 9 anos atrás, eles caminhavam comigo lado a lado. Mas por conta dos interesses das coisas aqui da terra, eles perderam o foco. E antes nós passávamos madrugadas orando juntos. Às vezes nós passávamos madrugadas estudando a palavra de Deus juntos. Hoje eu não vejo mais os meus amigos fazendo isso. Às vezes até mesmo eu que faço isso. Mas o que eu quero dizer, queridos, é que a gente precisa entender aquilo que nós devemos buscar aqui nessa terra. Paulo, ele entendeu o motivo da sua existência. Paulo, ele conseguiu perceber o porquê ele estava vivo. Ele sabia que ele estava vivo para fazer justamente isso. Conhecer a Deus, conhecer a Cristo. E o que eu quero trazer nessa noite para vocês, para os nossos corações, é que nós precisamos ter, talvez não na mesma intensidade, mas entender o que ele entendeu. Que nada mais é importante. Nada mais tem um valor acima do que conhecer a Cristo. Do que realmente saber quem Jesus é. E nós buscarmos, anelarmos pela nossa transformação e pela nossa ressurreição no último dia. Eu não sei se você tem parado para pensar nisso. Eu tenho pensado muito sobre isso ultimamente. Sobre o último dia. Eu não sei se nós estaremos aqui quando Jesus voltar. Se nós tivermos já falecido, já tivermos morrido, uma coisa todo mundo vai ter, que é a transformação do nosso corpo. E isso nós precisamos lutar. Isso nós precisamos
almejar. Eu vejo, às vezes, nós vemos tantas pessoas que desejam mudar coisas do seu próprio corpo para ficar mais bonito enquanto está aqui na Terra, enquanto aquilo que nós temos de mais precioso, queridos, vai ser no último dia, quando nosso corpo, que é pecaminoso, se transformar em um corpo glorificado. E é isso que nós devemos buscar. Era isso que Paulo buscava. É isso que ele quer dizer aqui no versículo 12. Não que eu já tenha recebido. Ele sabia que ele não tinha recebido a plena revelação de Jesus Cristo. Não que ele já tenha obtido a perfeição. Mas ele diz, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o qual eu também fui conquistado. E essa frase, queridos, ela é carregada de significado. Porque nós precisamos entender o que ele está dizendo. Eu prossigo para conquistar aquilo para o qual eu fui conquistado. Por muito tempo eu imaginava que ele deveria conquistar pessoas para Jesus. Eu imaginava que ele estava falando disso. Porque ele diz assim, eu quero conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo. Eu imaginava que se eu fui alcançado por Jesus, eu tenho que fazer a mesma coisa. Outras pessoas também têm que ser alcançadas por Cristo. Isso é verdade, mas não é isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está falando aqui é redundante. Ele está novamente dizendo a mesma coisa. O que ele está dizendo é, eu fui conquistado por Cristo. Eu fui alcançado pela vida de Deus. E agora eu quero alcançar essa vida todos os dias. Jesus veio até mim. E agora é minha vez de ir até ele. É isso que Paulo está dizendo. Eu quero conquistar aquilo para o qual eu também fui conquistado. Sabe, queridos? Quando Paulo ele estava em Atenas, ele disse algo muito interessante. Quero que nós leiamos. No livro de Atos, é justamente sobre isso que Paulo está dizendo aqui. No livro de Atos, capítulo 17, quando Paulo estava lá em Atenas e ele observou tudo aquilo que estava acontecendo, aquele povo pagão que adorava tudo que via, até aquilo que não via. Dizem algumas pessoas, alguns historiadores, que haviam mais templos de adoração, haviam mais deuses do que habitantes. Eles ficavam inventando deuses à torta e à direita ao tempo inteiro. E ele se deparou com algo muito interessante, que era o Deus desconhecido. Deixa eu só achar aqui rapidinho o versículo. A partir do versículo 22, diz assim: Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Ele estava falando da idolatria daquele povo. Porque andando pela cidade e observando os objetos de cultos que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Existe uma história por detrás desse altar. Eu não vou falar sobre isso, mas vocês podem pesquisar depois em casa, que vocês vão ver que é algo muito interessante. Porque se esse altar foi construído, alguém construiu. Então a história da construção desse altar é muito interessante. Se vocês quiserem pesquisar depois, eu dou um conselho: pesquisem. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo a quem todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. O versículo 27 é o central. Para buscarem, olha só o que está escrito: de um só fez todas as nações, para buscar a Deus
se porventura, tateando, o possam achar, ainda que ele não esteja longe de cada um de nós. Queridos, Paulo ele havia entendido. Deus ele fez todos os seres humanos para que buscassem a Deus. E esse entendimento, queridos, tem que estar afirmado em nossos corações. Eu sei que nós, como seres humanos, como eu falei no início, como cidadãos, como pessoas, nós vamos buscar muitas coisas. Vamos buscar um bom emprego, um bom estudo, uma família que realmente agrade a Deus. Nós sabemos que tudo quanto fizermos tem que ser para a glória de Deus. Mas uma coisa precisa estar fixada em nossas mentes, de que acima de tudo e acima de todos, como Paulo diz, aquilo que para mim era lucro, eu considerei como perda. Na verdade, eu considero tudo como perda. E sabe, Deus, ele nos chamou, Jesus, ele nos chamou justamente para isso. Não para abandonarmos tudo e seguirmos a Cristo. Esse é um caso específico que Deus chama algumas pessoas, para realmente deixarem tudo e seguirem a Cristo. Mas essa palavra, quando Jesus fala deixar, significa mudar de prioridade. Não significa a palavra abandonar. Mas o que Deus quer de nós é que Ele seja a nossa prioridade. Amém, queridos? Eu queria deixar isso bem claro. Eu queria deixar essa passagem para que nós entendêssemos de fato que aquilo que nós temos de mais importante aqui na Terra é a sublimidade, essa busca por conhecer realmente quem Jesus é. E é interessante que ele diz uma coisa que essa mesma é que a gente não busca. Olha só o que ele diz. Para tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. No versículo 10 ele termina o versículo dizendo assim: tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Queridos, se muitas das vezes a gente não tem buscado nem conhecer a Cristo. Ontem, um amigo meu estava conversando com ele me perguntando se eu tinha alguma Bíblia para doar. Eu disse, cara, eu tenho várias Bíblias aqui que eu posso doar. E Deus começou a falar no meu coração, parece uma coisa tão simples. Mas Deus começou a falar no meu coração que às vezes nós temos uma facilidade tão grande de conhecimento, de buscar conhecimento, seja na teologia. Estava conversando agora isso com o Gustavo, alguns sites, algumas plataformas. Nós temos Bíblias. Eu lá em casa, graças a Deus, eu ganhei algumas Bíblias. E eu tenho várias Bíblias de estudo, alguns livros. E nós temos uma facilidade tão grande, um material tão vasto, para que nós possamos conhecer um pouco mais sobre Jesus. E a gente não busca. E às vezes existem pessoas que estão querendo até uma Bíblia que seja doada. E às vezes a gente tem e nem doa para quem realmente quer conhecer a Deus. A gente tem tanta facilidade, não faz jus àquilo que nós temos em nossas mãos. E é engraçado e é interessante que ele diz que ele busca, ele queria tomar parte do sofrimento. Imagina se a gente não está buscando nem o simples, nem o obrigatório, que é conhecer a Jesus. Quem dirá tomar parte do sofrimento. Eu queria ler com vocês alguns versículos que Deus colocou no meu coração, que reforçam essa ideia de que também é necessário, assim como buscar a Deus, buscar a ressurreição, também devemos buscar tomar parte do sofrimento. Jesus, Filipenses capítulo 1, versículo 29, diz assim: porque vocês receberam a graça de sofrer por Jesus, e não somente de crer nele. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 16, também nos reforça essa ideia. Capítulo 4, versículo 16 de 1 Pedro, diz assim: mas se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Às vezes a gente reclama por tantas coisas. E o que Deus quer de nós é que nós nos glorifiquemos quando nós sofremos
por Jesus. 2 Coríntios, capítulo 11, também nos traz e reforça essa ideia. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao versículo 28, Paulo ele narra um pouco do que ele sofreu. E esse texto, para mim, é um texto difícil de ser lido, mas nós precisamos. Ele diz assim: são ministros de Cristo? Falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou mais ainda. Em muitos trabalhos, muito mais. Em prisões, muito mais. Em açoites, sem medida. Em perigo de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com vara. 1 vez apedrejado, que até acharam que ele havia morrido. 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Viagens muitas vezes, em perigo de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Queridos, eu não sei se esse texto causa em vocês algum tipo de choque, mas a mim me constrange saber o que esse cara passou, saber o que esse cara viveu, porque ele tinha decidido conhecer a Cristo. E ele mesmo disse que aqueles que querem viver uma vida piedosa hão de padecer perseguições. Às vezes a gente canta só de ver, agora imagina o que esse cara sofreu. E não somente ele. Nós sabemos que os nossos irmãos, até hoje, muitos dos nossos irmãos do Oriente Médio, na África e na Ásia, morrem por causa de amar a Cristo. Eu não sei se vocês sabem, mas Coreia do Norte está há 18 ou 19 anos como o país que mais persegue cristãos. O Ministério de Portas Abertas eu acompanho e ajudo quando eu posso. Eu sempre estou recebendo folhetos, panfletos sobre as ações que eles estão fazendo. Eu sempre pesquiso, sempre vejo o mapa de perseguição que existe hoje no mundo. Queridos, não é fácil. No Iêmen, talvez você nem tenha ouvido falar sobre esse país. O Iêmen é um país que persegue e mata muitos cristãos. Na última pesquisa, eles estavam em 11º lugar dos países que mais mata e mais persegue cristãos. Existe uma prisão lá que é muito traiçoeira. É difícil até de trazer um adjetivo. Eles colocam containers no deserto. E eles colocam as pessoas lá sem o mínimo de cuidado. Eles deixam. E nós sabemos que no deserto o calor é intenso. Às vezes 50, 60 graus é muito quente. Aí você imagina como deve ficar um container completamente fechado. E à noite nós sabemos que existe muito frio. Agora você imagina um container que vai conduzindo tanto o calor quanto o frio da noite. E eles ficam lá por dias, por meses. E muitas das vezes eles acabam falecendo muito rapidamente. Muitos dos nossos irmãos, eles têm morrido por conta disso. Mas porque eles também decidiram, assim como Paulo, eles decidiram que a coisa mais importante que eles tinham na sua vida era Cristo. Amém? Amém. Eu sei que, graças a Deus, nós não sofremos esse tipo de perseguição aqui. Mas isso não muda o fato de nós buscarmos padecer por Cristo quando for necessário. Não fugir, não reclamar. Nos DRs que eu já participei, graças a Deus eu participei de 8 edições, eu vejo muita gente reclamando. Me dá uma raiva, sendo muito sincero.
com você dá uma raiva, porque a gente tem almoço, tem café da manhã, tem lanche, tem jantar, a gente tem tudo ali, queridos, e o pessoal reclamando, porque acorda cedo, porque às vezes chega um pouquinho tarde, fica no sol. Pô, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia de nós, porque nós vivemos num país privilegiadíssimo, e nós não temos conseguido fazer aquilo que Jesus quer que nós façamos aqui. Amém? Vamos dar continuidade aos próximos versículos. No versículo 13 e 14, ele continua dissertando sobre o seu desejo. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele diz uma coisa muito interessante, queridos, que me chamou muita atenção. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Isso ficou martelando na minha cabeça. E realmente ele tinha muita coisa para se esquecer. Nós sabemos que Paulo, ele foi um cara terrível. Ele foi um cara abominável. Mas nós sabemos que, segundo a lei, tanto dos judeus quanto dos fariseus, ele mesmo disse que ele era irrepreensível. E segundo o zelo, ele perseguia a igreja. E nós sabemos que esse cara, ele perseguia. Quando Estevão foi apedrejado, ele estava lá dando o voto dele de sim, inclusive segurando as roupas, das pessoas que estavam apedrejando a Estevão. Então, ele realmente sabia do que ele estava falando. E esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Talvez você possa pensar agora, realmente, eu também tenho muita coisa para me esquecer. E é por isso que Jesus ele disse que vinde a mim, os que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sabe, nós antes carregávamos um peso do pecado muito grande sobre nossas costas. Havia muitas coisas em nossa vida, no nosso antigo modo de viver, que nos impediam de fato de prosseguir para o alvo que é Jesus Cristo. E às vezes, eu me lembro de uma palavra do Martinho Lutero. Ele disse que ele havia afogado o seu velho homem no mar. Mas ele disse uma vez também, que foi muito interessante, ele disse, mas este miserável sabe nadar. E é muito interessante porque parece que às vezes nós pensamos mais nas coisas que nos atrapalham de seguir para o alvo, queridos. Às vezes parece que o velho homem quer voltar à ativa novamente. E nós precisamos entender que existe um alvo. E muito mais do que isso, o próprio Deus se esqueceu daquilo que já ficou para trás. E eu me lembro bem, no livro de Miqueias, vamos ver rapidamente, no capítulo 7, diz assim, Miqueias, capítulo 7, versículo 18. Quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão, do remanescente da tua herança? Sabe, Deus, ele se esquece dos nossos pecados, porque ele de fato nos perdoa. E ele nos perdoa justamente por isso, porque ele tira esse pecado, esse fardo do pecado de nossas costas, para que nós possamos caminhar a caminhada que ele projetou para nós. Isaías 43 reforça essa ideia. Isaías 43, versículo 25, diz assim, eu mesmo sou que apago as tuas transgressões por amor de mim. Dos teus pecados que você cometeu, não me lembro mais. E às vezes nós relutamos com isso. Às vezes nós é que relutamos com o nosso próprio pecado. E achamos que isso pode nos parar. E às vezes, querido, está realmente nos parando. Eu não sei você, mas ultimamente muitas coisas têm vindo à minha mente, ao meu coração, para tentar me parar.
Eu não sei se isso tem acontecido com você, mas comigo tem. E às vezes parece que o velho homem quer parar novamente a minha caminhada, que é para o alvo, que é Jesus Cristo. Mas eu quero te dizer, e também dizer a mim mesmo, que Deus ele já se esqueceu dos nossos pecados. Ele já apagou os nossos pecados e ele não se lembra mais. E nós precisamos tomar a atitude de seguir para o alvo e não deixar que nada mais nos prenda. Livro de Jeremias 31, só para finalizar. Esse versículo 31, 34, Jeremias 31, 34. Diz assim: não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, queridos, prossigamos, esqueçamos das coisas que para trás ficam. Nós, antes tínhamos uma maneira muito errada de viver, mas nós já nos despimos desse velho homem. Nós já abandonamos este velho homem. Olha o que está escrito no livro de Colossenses. Colossenses capítulo 3. Paulo, novamente, ele é muito categórico ao dizer. Capítulo 3, versículo 5 diz: portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é idolatria. Versículo 7. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Versículo 8. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: a ira, a indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam, versículo 9, uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com suas práticas. Então, queridos, nós precisamos entender que as coisas que para trás ficaram, elas devem continuar lá atrás. Mesmo que o velho homem ainda tente nos agarrar novamente, talvez em um momento de raiva, isso às vezes acontece muito, a gente acaba perdendo a razão. Às vezes em um momento de frustração, às vezes em um momento onde nós não sabemos o que fazer, e parece que o velho homem quer nos puxar novamente, quer fazer a nossa caminhada parar, interromper. Nós temos que entender que existe um alvo, e essas coisas têm que ficar para trás. Amém? E ele continua dizendo: prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo. Paulo declara que nós temos um alvo que não é estabelecido por nós mesmos, mas é um alvo estabelecido pelo próprio Deus. Ele estabeleceu o nosso alvo. Porque se nós fôssemos estabelecer alguma coisa, com certeza não seríamos para Cristo. Porque não é isso que o nosso coração deseja. Nosso coração deseja justamente o contrário: buscar o pecado. Mas Cristo nos deu uma nova vida. E Ele estabeleceu esse alvo dentro de nós, que é prosseguir e buscar a Cristo. Um prêmio dado por Deus para aqueles que permanecem firmes nessa soberana vocação. É muito interessante, porque existe um prêmio. Nós não merecemos isso. Nós somos resgatados por Cristo e ainda ganhamos um prêmio. Isso deve alegrar o nosso coração. E no livro de 1 Coríntios, vamos ler rapidamente, 1 Coríntios 9, versículos 24 a 26, diz assim: vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem este prêmio. Todo atleta em tudo se domina, eles para alcançar uma coroa corruptível, porém nós alcançaremos a incorruptível. Assim como também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar.
Queridos, Paulo ele deixa aqui muito evidente que nós temos um alvo, nós temos uma meta, nós temos um prêmio no final disso tudo, que é a coroa de glória. Hebreus, capítulo 11, versículo 6, também nos fala sobre esse prêmio. Hebreus 11, versículo 6. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele recompensa os que o buscam. Nós podemos ver, queridos, que a palavra de Deus ela é autoexplicativa. Aquilo que nós lemos em Filipenses, também fala em Coríntios, também fala em Hebreus, nós temos que entender que buscar a Deus, queridos, não é uma coisa que nós merecemos. Mesmo sem merecer, ao fazermos isso, nós ainda ganhamos um prêmio ao final dessa nossa corrida, ao final dessa nossa carreira. Mas é preciso, queridos, uma coisa: focar. Estarmos focados, continuarmos firmes, prosseguindo nesse alvo. Só para finalizar aqui também, 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8, diz assim, só um momentinho, versículos 7 e 8, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora me está aguardada a coroa da justiça, que o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto o amam a sua vinda. Existe uma coroa de justiça, queridos, que está esperando, queridos, por nós. Mas é necessário fazer uma coisa: combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. É disso que Paulo está dizendo. Existe um alvo. Existe um caminho a ser trilhado. E este é o nosso alvo, queridos. Este é o nosso alvo. É conhecer a Cristo. E ao final disso tudo, ainda recebemos imerecidamente a coroa de glória que nos espera no final de nossa caminhada. Dando continuidade, eu queria ler o versículo 17. Paulo, ele diz assim: irmãos, sejam meus imitadores. E eu fui dar uma olhada nos textos originais. Esta palavra, sede, em algumas versões de sede, em outras sejam, ela está no modo imperativo. Não é um conselho. Ele está ordenando. Sejam meus imitadores. O primeiro pensamento que a gente pode ter é de que Paulo é soberbo. É uma verdade. Como é que alguém pode dizer, me imitem? Podem me imitar. Eu sou o cara. A gente poderia pensar isso. Eu pensava isso. Até ler aquilo que nós lemos. Tudo que ele sofreu. Tudo que ele padeceu. Todas as suas viagens missionárias. Ele chegou a dizer que pregou no mundo inteiro daquele tempo. Queridos, se esse cara não é para ser imitado, realmente, queridos, nós temos que olhar para Paulo e imitá-lo, mas entendendo uma coisa que ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E ele não disse isso uma vez, ele disse pelo menos 4 ou 5 vezes, ele disse, sede meus imitadores. Mas ele sabia o que ele estava vivendo. Ele sabia as coisas que ele fazia. Ele sabia que ele estava imitando a Cristo. Ele não é como nós temos visto charlatões da fé ultimamente. E desde aquela época também já haviam falsos mestres. Uma coisa que ele vai falar daqui a pouco. Ele sabia quem ele seguia. Isso é muito interessante, querido. Porque apesar de ele falar isso, ele não está se igualando a Cristo.
Muito pelo contrário. Ele está querendo dizer, queridos, se eu, como ele se autodenominou, que sou o principal dos pecadores, se eu consigo imitar a Cristo, vocês também conseguem. É isso que Paulo está tentando dizer. É isso que Paulo está tentando trazer. Ele está trazendo a própria vida. Eu era uma pessoa terrível, mas hoje eu sou um imitador de Cristo. Vocês também vão conseguir. E, queridos, esse é o nosso desejo. É imitar a Cristo. Será que realmente nós temos também buscado isso? Será que realmente nós também temos pelo menos pensado nisso? Imitar a Cristo no nosso andar, imitar a Cristo no nosso falar, no nosso agir, na forma como nós nos comportamos, na forma como nós falamos com as pessoas. Nós temos que ser parecidos com Jesus. Esse também deve ser o nosso desejo. E é muito interessante porque nós também temos vários outros exemplos de pessoas que também imitaram Cristo. Não sei se vocês já leram o livro Heróis da Fé, se ainda não leram, façam essa leitura. É um dos livros que mais tocaram a minha vida e que tocaram centenas de milhares de pessoas ao redor do mundo. Aquele livro fala sobre heróis da fé, não de Hebreus 11, mas de pessoas que andaram aqui nessa terra também e tocaram o mundo inteiro na sua época. John Wesley, John Hus, Charles Winterfield, Miller, que foi conhecido como o apóstolo da fé, Hudson Taylor e tantos outros seres que marcaram o seu tempo e foram imitadores de Cristo. Existe um homem que ele foi missionário e desbravador na África. Eu acabei de me esquecer o nome dele. Eu estava com o nome dele na mente agora, mas esqueci. David Livingstone. Ele foi um dos maiores desbravadores que já existiu no mundo. Se a África hoje é conhecida, foi muito por conta das coisas que ele fez. Ele foi um dos maiores missionários que a África já viu. E uma vez, quando ele faleceu, depois de ele ter falecido, em certo momento, o seu corpo ele foi trazido para a sua cidade natal, mas o seu coração ficou na África. Porque ele dizia que o seu coração iria permanecer lá. E 2 missionários foram visitar justamente um dos povoados que ele descobriu e que ele evangelizou. E ao chegarem lá, ao pregarem para aquele povoado, aqueles nativos, os nativos disseram: Jesus andou entre nós. E eles ficaram sem entender. E eles perguntaram: não, mas nós estamos falando de Jesus que morreu na cruz e foi o Salvador. Eles disseram: não, Jesus andou entre nós. E eles foram pesquisar para saber quem havia pregado para eles. Depois de séculos, depois do David Livingstone, eles foram perceber que o Jesus que eles estavam falando era o David Livingstone, que tinha vivido entre eles naquela época, há centenas de anos atrás. E mesmo depois de centenas de anos, eles ainda ouviram falar daquele missionário. E ele foi tão parecido com Cristo que chegaram a confundir ele com o próprio Jesus. Então, queridos, nós temos que viver a tal ponto em que as pessoas possam, de fato, olhar para a gente e não ver mais nós mesmos, mas olhar Jesus. Assim como olhavam para Paulo e viam Jesus, assim como olhavam para os nossos irmãos no passado e chamavam ele de cristãos porque eles eram parecidos com Cristo, não foram os próprios cristãos que se denominaram cristãos. Foi as pessoas de Antioquia que olharam para eles e disseram: vocês são parecidos com aquele Jesus que chamavam de Cristo. Então, queridos, a nossa vida deve ser assim. As pessoas devem olhar para nós e olhar a Jesus. Nós devemos ser imitadores de Cristo. Amém? Amém. E ele continua dizendo: e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Eu não havia entendido muito bem esse texto, mas depois que eu parei para ler, eu fiquei perguntando: que exemplo que ele tem falado? Que exemplo é esse? Aí eu li o versículo 18 e diz assim: pois muitos
andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Eu parei para pensar de quem que ele está falando. Eu voltei para o versículo 2 do mesmo capítulo, e diz assim: cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. É dessas pessoas que ele está falando. Esses maus exemplos que Paulo está dizendo. E é muito interessante porque ele os denomina de inimigos da cruz de Cristo. E no versículo 2 ele nos chama de cães. Paulo ele é muito duro quando ele começa a falar. Então ele começa a dizer, pois muitos andam entre nós. Nós precisamos entender que aqui existem duas possibilidades. A primeira possibilidade porque Paulo ele não deixa muito claro quem são essas pessoas. Mas nós temos duas possibilidades. Primeiro, eram os judaizantes. Eles eram judeus que se identificavam com a igreja, mas eles argumentavam que a cruz não era suficiente para salvar, mas que a circuncisão e a lei ainda eram necessárias para salvação. Essa é a primeira opção. Mas provavelmente a segunda opção é a que mais faz sentido. Porque, observem só o que ele diz no versículo 21. Ele diz assim: o qual transformará o nosso corpo de humilhação. Paulo ele já havia tido embates com o pessoal, com pessoas de uma seita chamada gnosticismo, os gnósticos, que eles justamente não acreditavam nisso, que o corpo seria transformado. O que os gnósticos acreditavam era uma seita do século II, uma seita de uma filosofia dualista. Eles acreditavam que o espírito era bom e que o corpo, a matéria, era ruim, era má. Então, eles acreditavam que a salvação em si, ela não era a transformação do corpo, mas o livrar-se do corpo. E Paulo, ele já tinha tido, em outros textos, ele fala também sobre isso, sobre os falsos mestres, e ele está novamente falando sobre os gnósticos. E é muito interessante porque ele diz que andavam entre eles. Eles andavam entre os cristãos. E é muito perigoso, queridos, porque nós precisamos entender que existem falsos mestres andando entre nós. Existem falsas doutrinas que estão se alastrando entre nós. E não é pouco. São muitos hereges. E a gente vê isso o tempo inteiro. E nós necessitamos ter muito cuidado. E uma coisa que me chama muita atenção, e eu já começo aqui a encerrar, é uma coisa que Paulo ele fala. Ele diz assim, chorando. Paulo ele sentia dor por duas coisas. Ele chorava por dois motivos. Primeiro, porque havia muitos cristãos que estavam se perdendo por conta dessa seita. E a segunda está no versículo 19. Ele diz assim, o destino deles é a perdição. Paulo, apesar de sofrer por conta deles, ele chorava também, porque ele sabia que a perdição dessas pessoas era a perdição eterna. Porque perdidos eles já estavam. A perdição que Paulo está falando aqui é a perdição eterna. É o afastamento eterno de Cristo. E Paulo ele chorava por conta disso. E isso também é um exemplo que nós devemos aplicar em nossas vidas. Nós devemos chorar, queridos, pelos nossos irmãos que estão sendo enganados. E nós devemos chorar também, apesar de ser muito difícil. Nós temos que chorar também por essas pessoas que estão enganando os nossos irmãos. Porque a perdição deles é certa. E nós sabemos que Paulo ele chorava porque o que ele queria era que todos alcançassem a salvação.
Ele queria que todos chegassem ao pleno conhecimento, como ele mesmo disse, ao pleno conhecimento da salvação de Jesus. A salvação que estava em Jesus. Nós precisamos também ter em nossa mente, em nosso coração, que apesar desses nossos irmãos que pregam mentiras, que pregam heresias, nós temos que chorar também e orar por eles, para que se convertam. E orar pelos nossos irmãos, para que não sejam mais enganados. Ele continua dizendo, Deus deles é o ventre. O que Paulo quer dizer com isso é que eles desejavam a própria glória, que eles eram seus próprios deuses. Por isso é que ele diz, o Deus deles é o próprio ventre. Eles almejavam os próprios desejos pecaminosos. Tudo o que eles pensavam era do pecado, e o pecado regia a vida deles. E ele diz mais, a glória deles está naquilo que deviam se envergonhar, que inclusive é o que mais tem. As pessoas se gloriam naquilo que deveriam se envergonhar. A gente vê de vez em quando por aí uns caras falando cada coisa que, meu Deus do céu, não dói só os ouvidos, dói o nosso coração, dói a nossa mente. E eles se gloriam nessas mentiras que eles estão falando. E eles se gloriam nessas heresias que eles estão falando, quando na realidade deveriam se envergonhar disso. E para finalizar, o versículo 20 e o versículo 21, Paulo ele termina, ele finaliza dizendo que a nossa pátria está nos céus, de onde também nós aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar todas as coisas a si mesmo. E ele finaliza aqui falando novamente sobre isso, sobre que vale a pena nós vivermos uma vida de busca intensa ao nosso Senhor Jesus. Vale a pena sofrer por Jesus. Vale a pena deixar as coisas para trás. Vale a pena prosseguir para o alvo. Vale a pena ser imitadores de Cristo. Vale a pena chorar por aqueles que estão se perdendo e por aqueles que estão levando as pessoas à perdição. E vale a pena também buscar a nossa pátria celestial. Eu quero finalizar aqui orando e agradecendo a Deus por mais essa oportunidade e que nós fiquemos com essa palavra e que meditemos naquilo que o Senhor falou aos nossos corações nessa noite. Senhor, nós queremos te agradecer, meu Pai, por tudo aquilo que tu falou aos nossos corações. E nós te pedimos, Pai, que o teu Espírito Santo possa continuar falando aos nossos corações. Que não sejam as minhas palavras, que sejam as tuas palavras. Traz vida. Vivifica a tua palavra em nossos corações. Em nome do Senhor Jesus. Continua abençoando essa igreja. Continua dando força para que nós não possamos desistir do nosso alvo, desistir da nossa caminhada. Mesmo em meio a tantas dificuldades. Visita cada casa que vai, Senhor Jesus, assistir esse vídeo. Visita, meu Deus, cada lar, cada pessoa, meu Deus. E no nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Amém, amados. Graças a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós saibamos, de fato, prosseguir para o alvo. Que Deus nos conduza nesse caminho e que essas palavras, tão sabiamente ministradas no nosso coração, vão se tornar verdade para as nossas vidas. Lembrando apenas, amados, que no domingo de manhã, nossa escola bíblica vocacional, também à noite, os nossos outros também estarão disponíveis no YouTube. Você é convidado a estar aqui presencialmente, se nada te impedir. E, amados, gostaria agora de orar e agradecer a Deus essa oportunidade mais esse dia e pedir para que Deus que nos conduza em paz e segurança. Amém. Senhor Deus amado, Pai soberano e altíssimo, obrigado por esse momento onde o Senhor enriqueceu os nossos corações com a expressão da Tua palavra, com o Teu querer
E que nós saibamos, Senhor, nos apossar das promessas que ali estão, dos ensinamentos que Paulo nos deixaste, que nós sejamos um pouco mais parecidos com ele. Assim como ele te imitou, Jesus, nós também queremos te imitar. Pai querido e amado, te peço a nossa proteção nesse momento, despede-nos em paz e segurança, leva-nos às nossas casas, protegido pelo teu poder, que é aquele que pode garantir a nossa bênção, a nossa vida. E assim, ó Pai, eu te peço humildemente e te agradeço em nome de Jesus. Tenha uma ótima semana, meus amados, fiquem todos com Deus. Amém.